Bom dia, meus amores! Hoje nós estamos na aula de Geografia. Lembra da aula passada que nós vimos sobre a hidrosfera? Então, nós já aprendemos sobre atmosfera, hidrosfera e hoje nós vamos para a litosfera, certo? Litosfera. Eu peço que vocês abram uma página aí no livro de vocês de Geografia, página 35. Página 35. Para casa, vocês vão responder a página no livro de Geografia. As páginas. Vocês vão fazer a leitura da página 35 e 36 e vão responder as páginas 36 a 38, certo? Vamos responder essas páginas aí. Vamos lá para a leitura da página 35. É um assunto que está pequeno no livro de vocês, só que ele é gigantesco. Nós precisamos prestar muita atenção, porque tem termos que estão simplificados, porém eles têm uma amplitude enorme. Vamos lá. A litosfera é a camada sólida da Terra, formada pela crosta e pela camada externa do manto. Então, a litosfera é formada pela crosta e pela camada externa do manto. Então, eu vou chamar vocês aqui para nós entendermos um pouco mais sobre a crosta e o manto. Mas antes disso, eu vou falar um pouco sobre essa camada. Ó, a camada de rocha, ela é uma camada de rocha e está em constante transformação. Ou seja, essa camada está em constante transformações. Então, há vários fenômenos que ocorrem nessa camada, como as atividades vulcânicas e os terremotos. Nós temos aí dois exemplos que ocorrem nessa camada. As atividades vulcânicas, que vocês vão entender também com as imagens, e os terremotos, certo? A litosfera é fragmentada em placas. Como assim placas, professora? Em placas tectônicas. É como se fosse um quebra-cabeça. Você tem lá o planeta Terra. E cada pedaço do planeta Terra se chama de placas, certo? Cada pedaço que constitui, ali nós estamos montando aquele quebra-cabeça. Então, as placas tectônicas são parecidos. É só um exemplo para vocês imaginarem, mas nós vamos ver aqui nas imagens para vocês aprenderem mais sobre isso, certo? Vamos lá? Então, nós temos aqui, certo? As camadas, como eu falei a vocês. Nós temos, ela está dividida em crosta, manto, o núcleo externo e o núcleo interno, certo? A crosta é essa parte mais fininha, certo? A crosta é essa camada mais fina. Já o manto, nós percebemos que é toda essa camada, certo? Essa camada que está aqui identificando, é o manto. Professora, agora as placas tectônicas, elas estão presentes, né? As placas tectônicas está presente e ela é fragmentada. Como nós vamos ver isso aqui? Nós temos aqui na segunda imagem, que eu vou mostrar para vocês, essa daqui. Lembra que eu disse que parece um quebra-cabeça? Então, a litosfera, certo? A litosfera, ela é fragmentada em placas tectônicas. Olha aqui as placas tectônicas. Estão percebendo? Então, nós temos os vulcões, certo? As atividades vulcânicas e os terremotos. Vocês percebem que nós temos aqui as direções das placas tectônicas, que nós vamos entender daqui a pouco, e os vulcões ativos, certo? Dessas placas tectônicas. Vamos lá para a explicação sobre como funcionam as placas tectônicas. Então, nós percebemos aqui um exemplo das placas tectônicas. Como é que ocorre?
né? Primeiro nós temos que saber o que é o magma, certo? O magma é uma camada líquida, a Terra tem uma camada líquida de material parecido com uma lava, certo? Parecido com uma lava, que é expulso nos vulcões, certo? E essa lava que é expulsa nos vulcões, nós chamamos de magma. Esse material aqui, que é como se fosse pastoso, certo? Ele tem diferentes temperaturas, certo? Tem diferentes temperaturas e diferentes profundidades. Então, nós percebemos que o magma é como se fosse algo pastoso. Um exemplo que eu posso dar é da água fervendo. Quando a gente está fervendo a água e faz muitas bolhas, e as bolhas vão surgindo assim, ó, subindo uma para outra, nós percebemos que as bolhas de baixo, a parte de baixo aquece e cria bolhas que sobem, causando esse movimento. Então, é a mesma coisa dos vulcões. Quando a gente percebe que os vulcões vai soltando esses magmas, né? Esse líquido que é um pouco pastoso. Então, professora, onde eu encontro o magma? Onde eu encontro? Crianças, vocês encontram o magma no manto, certo? No manto. Lembre que nós temos a crosta. No livro de vocês tem informando sobre a crosta continental, certo? Que são os continentes, e a crosta oceânica, são os oceanos. Lembrando que a crosta é uma camada fina, certo? A crosta é uma camada fina. E o manto, nós já temos aí uma camada mais grossa, que é onde encontra o magma. Por exemplo, se tiver aqui um vulcão, o magma está fervendo, né? Que é muito quente, e aí passa por essa camada, passa pela crosta, e aí vai acontecer as ações que dão para a questão do processo do vulcanismo, certo? Então, quando falamos em vulcões, certo? Quando falamos em vulcões, nós temos que lembrar do magma, certo? Quando falamos em vulcões, nós temos que nos lembrarmos do magma. E o magma o magma passa, por exemplo, se eu tenho aqui uma placa tectônica, certo? Os vulcões, eles vão passar entre essas placas. Os vulcões vão passar entre esse espaço e ele se espalha, certo? Então, com a passagem desse magma, lembre que dos vulcões a gente associa magma. Com a passagem desse magma, ocorre o afastamento entre as placas. E é agora que nós vamos ver como esses afastamentos ocorrem. Nós temos aqui um exemplo dos afastamentos. Nós temos o afastamento divergentes, por exemplo, aqui ó, o magma subindo ó, nos vulcões, tá vendo? Nós temos o afastamento divergente da Terra, certo? Que eles divergem, vai para cada um para um lado. Nós temos também o transformante, ou seja, aqui ó, quando o magma passa, a Terra, ela estremece, ela faz esse movimento. E também temos o convergente, que em vez de se afastar, ele vai, ó, convergir, tá bom? Então, nós temos aqui o convergente, vocês percebem, ó, que a Terra está convergindo. E olha o magma, olha a importância de saber as atividades vulcânicas, olha o magma, certo? Pode também se transformar, certo? E também divergir. E professora, como o vulcão ele surge? Então, nós temos aqui, ó, o magma, lembra da imagem, vou trazer ela novamente. O magma está presente aqui no manto, certo? Está aqui presente aqui no manto. Quando está ali aquecido,
certo? O magma, ele pressiona, aqui ó, o magma, tá vendo esse líquido aqui? É o magma. O magma pressiona e nasce um vulcão, ou seja, nasce um vulcão no fundo do mar, certo? O segundo, ele vai entrar em erupção, ou seja, são larvas, certo? Ele vai entrar em erupção e vai aumentando, porque essas lavas, quando entram em contato com o líquido, a água, né, do mar, ela vai se solidificando. Então, vai criando esse tamanho, os vulcões vão sendo submersos, né? Então, ele vai crescendo. Quando ele entra em erupção, o vulcão cresce até a altura da superfície, tá vendo, ó? Ele cresce até a altura da superfície e se torna uma ilha. Eu vou deixar uma história lá no nosso grupo do WhatsApp, muito interessante, sobre uma ilha que se pensava que era uma ilha, mas era um vulcão que não estava em erupção. Ele estava desativado e aí ele ativou e matou muitas pessoas, porque as pessoas antigamente não tinham conhecimento. Então, olha aqui o magma, certo? Presente lá no manto. Vamos agora entender um pouco mais sobre como se forma essas atividades vulcânicas, esse processo de vulcanismo, né? Lembra do magma? Olha ele aqui. Ele cria essa chaminé quando ele está em erupção. Ele cria essa chaminé. Então, ele tem vários cones. Ele é como se fosse um cone. E aí, nós temos aqui as crateras, certo? Formadas pelo magma e ela vai escorrendo, certo? Então, escorre essa lava que vai criando as rochas, que nós vamos aprender sobre as rochas. Nós temos também as cinzas dos vulcões, certo? Com isso, as cinzas tem uma mudança na temperatura que vocês vão entender e aí formam as chuvas ácidas, que vocês vão aprender um pouco mais sobre as chuvas ácidas. E vamos agora aprender um pouco mais lá no quadro sobre as rochas. Então, eu vou trazer só um exemplo mais simples para vocês entenderem. Eu estou aqui com uma bola de assopro, essa bola de assopro está com água. Vamos imaginar que essa água está fervendo. Certo? Essa água está fervendo. E aqui nós temos os continentes. E as placas tectônicas estão aqui separadas como se fosse um quebra-cabeça. Só que esse líquido que está dentro da água está lá no manto, certo? E esse líquido é o magma. Esse magma está fervendo. Vai que, no momento que esse magma está fervendo, ele já não consegue mais sustentar essa camada fina. Certo? Essa camada fina. E aí, se eu estourar aqui essa bola, vai subir água. Então, se acontecer aquela divergência, aquele movimento de divergência ou de convergência, nós percebemos que pode ocorrer essa erupção, ou seja, formar os vulcões, os terremotos. Então, lembrando, os movimentos são divergentes. Quando o magma está passando por aquele local, então o magma passa por ali, eles são divergentes. Eles também podem ser contingentes, ou seja, ele pode ser contingente, ele vai passar por cima, certo? E nós percebemos também que esse magma, quando o vulcão entra em erupção, ele forma as rochas. Nós temos aí as rochas magmáticas, que são aquelas que resultam o resfriamento, certo? E a solidificação do magma. Então, quando o magma sai pelos vulcões, você percebe aquela lava e quando ela esfria, ela se torna rocha. Então, nós temos aí um tipo de rocha. Temos também as rochas sedimentares, ou seja, são aquelas rochas em grãos, né, que elas são levadas pelo vento, pelo ar, pela chuva. Então, nós temos aí
aquelas rochas, pequenas rochas que vão sendo são levadas pelos ventos e aí se formam novas rochas. E temos também as rochas metamórficas, ou seja, o mármore é um tipo dessa rocha que tem várias modificações, tem vários tipos dessa rocha. Tá bom? Na página 36 nós temos aí os solos. Vocês vão fazer a leitura e depois vão responder a página 36, 37 e 38. Qualquer dúvida sobre placas tectônicas, vulcões, terremotos, os solos, as rochas, vocês podem estar entrando em contato comigo. Um cheiro, espero que vocês tenham gostado.